bom? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, leremos dos versos 8 a 17. A palavra de Deus nos diz assim: Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo é anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é a minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isto estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Curve sua cabeça por um instante. Senhor, a revelação que o Senhor nos traz é de tal modo gloriosa que ela tem sobre nós um efeito extraordinário. Ela tem poder de transformar. E nós nunca poderíamos chegar a essas compreensões se não fosse por revelação, pelo Teu Espírito, Senhor, que permite que os olhos ora cegos, que os ouvidos ora agravados, em algum momento, eles possam receber o milagre da audição e da visão. Nessa noite eu te peço, nos dá ouvidos para ouvir. Nessa noite nos dá olhos para ver e contemplar aquilo que o Senhor revela no seu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, semana passada, expondo os versos 1 a 7 de Romanos, nós vimos a saudação de Paulo aos romanos, e naquela saudação nós já vimos alguns elementos importantes que Paulo começa a desenvolver em direção a expor aos romanos a sua intenção principal. Paulo se apresenta, vemos quem é o autor, é Paulo. Paulo fala dos seus destinatários, que são os romanos. Hoje teremos mais informações da igreja em Roma nesse trecho. E vemos sobretudo a mensagem que Paulo pretende escrever nesse texto. O que Paulo pretende escrever nesse texto? O Evangelho que é acerca de Jesus Cristo. Bem, na introdução, que é esse trecho que nós vemos aqui agora, que vai do verso 8 a 17, nós temos um adensamento de Paulo. Paulo fala mais profundamente, dirigindo-se aos irmãos, saudando-lhes, cumprimentando-lhes, fazendo votos aos irmãos de gratidão e alegria. E por fim, no último bloco dessa introdução, versos 16 e 17, ele faz uma síntese. E como sínteses são importantes. Se há uma coisa para a qual nós devemos nos deter, a fim de sabermos se compreendemos algo, é saber se nós conseguimos reduzir isso ao mínimo possível. Por exemplo, se eu perguntar para você o que é a gravidade, se você me explicar o que é a gravidade com, 2 páginas escritas, é sinal de que você não compreendeu muito bem. Mas se você conseguir reduzir isso a uma sentença, a uma frase, é sinal de que você conseguiu captar o significado. Um dos exercícios mais importantes para nós compreendermos se assimilamos algo é saber se conseguimos sintetizá-lo. E é exatamente o que nós veremos aqui, especialmente nos versos 16 e 17. Uma síntese, 2 frases que vão mostrar nuclearmente o que é o Evangelho, o que é o núcleo do Evangelho. Bem, sigamos portanto. A palavra de Deus, então, nessa introdução, Paulo começa nos dizendo, ou dirigindo-se aos romanos aqui, a partir do verso 8, dizendo que ele é grato a Jesus Cristo
pelo testemunho desses irmãos. Paulo dá ações de graças. Por quê? Porque esta é uma igreja que está fazendo o nome de Jesus Cristo conhecido. A igreja que está na cidade de Roma, de fato, era uma igreja distinta mesmo. Uma igreja que, e nós podemos ver isso ao longo dos testemunhos históricos. Muito provavelmente, quando Paulo está escrevendo essa carta, está nos idos do ano 54 da era cristã. E nós sabemos que nos anos 49 e 50, o imperador Cláudio ordenou que os judeus fossem expulsos de Roma. Por um período de tempo, aproximadamente 4 anos, os judeus foram expulsos de Roma. E por que os judeus foram expulsos de Roma? Porque estava havendo uma confusão no meio dos judeus por causa de um tal de Cristo. Olha, o que nós deduzimos por isso? Que os judeus em Roma, eles estavam digladiando-se, ou pelo menos discutindo com os cristãos. Os cristãos estavam em Roma proclamando Cristo. E essa proclamação de Cristo foi tal que trouxe para a sinagoga uma certa confusão. Talvez nossos irmãos até nem soubessem fazer isso do jeito certo, mas nossos irmãos lá em Roma estavam animados em falar de Cristo. Eles estavam se sentindo desafiados a proclamar Cristo, a tal ponto que Cláudio, o imperador, olha para a cidade de Roma e diz: não, vamos expulsar daqui os judeus, porque naquele tempo, nos idos ali do final da 4ª década deste século, ou melhor, deste milênio, não dava para fazer uma distinção entre quem era judeu e quem era cristão. Cláudio só sabia que tinha uma confusão por causa de Cristo, e aí ele acaba expulsando os judeus, ao invés de os cristãos, que eram cidadãos romanos. O que nós vemos por isso? Vemos que aquela igreja era uma igreja que estava causando, uma igreja que estava introduzindo a fé no meio da sociedade. Alguns anos depois, no ano de 64 a 68, quando Nero é imperador de Roma, muito depois de Paulo ter escrito essa epístola, a igreja de Roma continua se mostrando uma igreja viva e uma igreja que está causando impacto na cidade de Roma, a ponto de que, quando Nero vê a cidade de Roma incendiada, ele tem que buscar um bode expiatório. E qual é o bode expiatório de Nero? Os cristãos. Nero vai dizer: foram os cristãos que incendiaram Roma. É claro que isso era uma mentira, e embora alguns historiadores digam que foi Nero que incendiou Roma, é bem possível que não tenha sido ele também. Mas, diante da possível acusação de que fosse ele teve de achar algum culpado. E em quem ele pôs a culpa? Nos cristãos. Ora, se ele pôs a culpa nos cristãos, é porque os cristãos na cidade de Roma já estavam bem identificados, distintos inclusive dos próprios judeus, e estavam sendo manifestados no meio da sociedade a tal ponto que se distinguiram. Havia muitas religiões no mundo romano. A igreja de Cristo era uma sementinha muito pequenina diante da vastidão do mundo romano. Mas ali em Roma, aquela igreja já estava causando na maior cidade do mundo naquele tempo. Os irmãos já estavam sendo reconhecidos por amar e servir a Cristo, a ponto de causar a ira dos imperadores. Entende? A ação de graças de Paulo é uma ação de graças que nós vemos testemunhos históricos que mostram que de fato aquela igreja fez Cristo conhecido. E Paulo vai dizer nos versos 9 e 10: eu oro por vocês, irmãos, e dou graças por vocês, e o meu desejo é ir visitar vocês. Paulo não foi o plantador daquela igreja, embora ele tivesse ali alguns irmãos que já conhecesse há bastante tempo. E ele diz: eu quero visitar vocês. Ele diz esse primeiro motivo aqui, e depois, mais à frente, ele vai apresentar outro motivo. Mas o primeiro motivo é: eu quero ir visitar vocês porque eu quero compartilhar com vocês dons espirituais, fortalecer vocês, colher algum fruto dentre os romanos, ou seja, trazer algumas pessoas a Cristo, dentre aquelas que ainda não conhecem Cristo. No final das contas, em resumo, o que Paulo está dizendo é: eu quero ir pregar o Evangelho a vocês. Como a igreja será fortalecida? Como Paulo compartilhará os dons espirituais com a igreja? Como a igreja poderá alcançar outras pessoas que não conhecem o Evangelho? Simples, irmãos, através do Evangelho. Paulo repisa, ele já havia dito que ele fora chamado para ser separado para o Evangelho de Deus. Aqui ele repisa novamente o assunto de dizer que a intenção dele é ir pregar Cristo, o Evangelho de Cristo, entre os nossos irmãos.
Percebe que essa palavra vai se repetindo, e vai se repetindo, e vai se repetindo? Quando você olhar para um texto e ver que uma palavra está se repetindo, atente-se a ela. Há muita probabilidade de que essa seja a palavra, o conceito, a ideia mais importante neste texto. E aqui em Romanos é isto. Qual é o assunto de Paulo? A vitória. Qual é o assunto de Paulo? As bênçãos. Qual é o assunto de Paulo? O Evangelho. Percebe? Não é à toa que ele está repisando. Eu quero compartilhar, pregar o Evangelho a vocês. E ele fala do porquê do seu coração de querer pregar o Evangelho aos nossos irmãos romanos. Ele diz, porque eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e ignorantes. Por isso eu quero pregar o Evangelho a vocês. Então, e essa expressão aqui, devedor a sábios e a ignorantes, a gregos e a bárbaros. Naquele mundo, daquele tempo, aqueles que faziam parte da cultura grega, eles se entendiam por sábios. E os que não eram gregos eram os ignorantes. Naquele tempo, aqueles que eram cidadãos romanos e gozavam da cultura romana, se entendiam em uma condição de superioridade em relação aos demais. Mas Paulo diz, não, para mim não faz diferença. A minha pregação do Evangelho é para vocês que em Roma se sentem cidadãos do mundo e superiores, e também aqueles que vocês possam considerar como ignorantes. O Evangelho é para todos. E na verdade, o poder de Deus se manifesta a todos. Por isso eu me sinto devedor de todos. Certo, irmãos? No Evangelho de Cristo não há distinção, há uma nivelação. Todos os homens são colocados em mesma categoria. Para os romanos, por exemplo, os judeus eram bárbaros. Os romanos tinham asco, tinham um certo nojo dos judeus. Achavam os judeus um povinho, né? Já os judeus tinham asco e nojo de quem? Dos samaritanos. E a sociedade humana é assim, né? Cada um de nós se sente numa situação superior a outrem. Mas aqui no Evangelho todos são colocados debaixo do mesmo nível. E Paulo diz que se sente devedor de todos. E aí nós temos estes dois versos. E é nestes dois versos que eu quero me deter. 16 e 17 de Romanos. Onde Paulo, ele sintetiza em duas pérolas o que é o Evangelho. Ele começa com uma declaração de, eu diria, consequência diante dessa síntese, e para nós parece estar um pouco fora de ordem, por isso que eu vou seguir fora de ordem. Primeiro eu vou apresentar as duas frases, e depois apresentar a consequência. Porque a consequência é, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Ou seja, ele vai dar a causa porque ele não se envergonha do Evangelho. Então essa consequência, que é decorrente do Evangelho, nós veremos por último, certo? Ok? Estamos juntos? Mas então nos detenhamos aqui nas duas frases que Paulo, como uma pérola, destaca o que é o Evangelho. Por isso nós falaremos sobre o que é o Evangelho e o que ele revela. Certo, irmãos? Em duas frases Paulo nos diz, em primeiro lugar, o que é o Evangelho, e em segundo lugar, o que o Evangelho revela. Ok? A primeira frase é, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que é o Evangelho? Ele é o poder de Deus para a salvação do crente, daquele que crê. E aqui eu queria dizer o seguinte, quando Paulo diz o que é o Evangelho aqui, preste atenção, irmãos. Ele não está explicando o que é o Evangelho quanto à sua forma. Existem diversos modos de explicar o Evangelho, e Paulo vai nos dar outras explicações ao longo de Romanos. E há outras explicações do que é o Evangelho em outros lugares também. Mas preste atenção, ele não está explicando o que é o Evangelho quanto à sua forma. Qual é a forma do Evangelho? Não é esse o assunto. Embora nós tenhamos textos que tratam o Evangelho quanto à sua forma. Inclusive eu preguei um sermão sobre isso. Está aqui, pode clicar aqui. Tá bom? Depois eu vou colocar no vídeo para os irmãos, o link para os irmãos irem neste sermão onde eu explico o que é o Evangelho quanto à forma.
Ok? Paulo não está tratando do que é o evangelho quanto à forma. Qual é a forma do evangelho? É redondo, é quadrado? Ele é um cubo? Qual é a forma? Não é esse o assunto. Paulo não está tratando do evangelho quanto ao seu conteúdo. Qual é o conteúdo do evangelho? Quais são as partes que o evangelho contém? Ele não está tratando disso. Paulo está tratando do que é o evangelho quanto à sua funcionalidade, ou à sua função. O que ele realiza. O que o evangelho realiza? Estão comigo? Paulo está explicando o que o evangelho faz. Não é qual é a forma, não é qual é o conteúdo, mas é o que ele faz. Eu poderia, por exemplo, dizer que ao olhar para um motor de combustão, de um veículo, um carro, tá bom? Eu poderia dizer para você que eu posso perguntar, o que é a forma de um motor? E você pode me dizer, olhando externamente, dizer, não, a forma de motor é um bloco. Olhando externamente, a gente tem a percepção da forma, não é isso? Ok? Mas eu poderia também perguntar para você, sim, e o que constitui um motor? Aí você, que é sabido em mecânica, diria para mim, engenharia mecânica, né? O motor, ele tem partes fixas e partes móveis. As partes fixas são bloco, cabeçote, cárter, e as partes móveis são pistão, camisa, biela, árvore. Você sabe disso, né? Eu não sabia, fiquei sabendo hoje. Então, o motor, quanto à forma, ele é um bloco. Quanto à constituição, ele tem estruturas que vão dar funcionalidade à sua ação. Sim, mas a pergunta que Paulo está respondendo aqui não é nem quanto à forma, nem quanto ao que constitui. É sobre qual é a função de um motor. Ora, quanto à função, qual é a função de um motor? O motor, ele produz e libera energia para movimentar um veículo. É isso que ele realiza. Estão entendendo? Então, Paulo não está explicando o que é, no sentido de qual é a forma. Paulo não está explicando o que constitui o evangelho. O que constitui também, eu preguei uma série de sermões, são 4 sermões sobre o que constitui o evangelho. Está aqui, nesse link aqui. Tá bom? Depois você clica lá e assiste quais são esses 4 sobre o que constitui o evangelho. Mas hoje Paulo está nos falando, o evangelho de Paulo aos Romanos está nos falando sobre o que o evangelho realiza. Assim como o motor, ele é um bloco, o motor ele tem a forma de um bloco, ele se constitui de diversas partes, mas o que ele realiza? Ele produz e libera energia para movimentar algo. É isso que ele realiza, certo? Assim também o evangelho, ele tem uma realização. E qual é a realização do evangelho, queridos? O que o evangelho faz? O evangelho, ele é o poder de Deus que realiza a salvação daquele que crê. Tudo bem? O que o evangelho faz? Ele realiza a salvação daquele que crê. Vamos por partes? Vamos pegar os pedaços? Bem, talvez alguém aqui lendo Paulo em primeiro momento, algum leitor de Paulo possa dizer, mas salvação? Que salvação? Salvação de quê? Paulo não está explicando isso ainda. E pode ser que nós talvez tenhamos o entendimento de que não precisemos de salvação, talvez por não pensar nisso, talvez por não determos nisso. Salvação de quê? Eu não estou perdido. Salvação de quê? De que eu preciso ser salvo? Esse pode ser um questionamento de antemão. Paulo ainda não trata disso. Mais à frente ele vai tratar, a partir do verso 18. Mas mesmo que nós não tenhamos ouvido a respeito do que nós precisamos ser salvos, no fundo, uma voz murmura baixinho nos cantos da nossa alma, dizendo que existe alguma coisa errada. Sim ou não, queridos? De todos nós. Há uma vozinha que murmura baixo, nos cantos da nossa alma, dizendo que há algo errado. Há uma vaga lembrança, uma memória antiga, daquilo que nós deveríamos ser e não somos. Não é interessante isso? Isso está dentro de cada um de nós. Isso percorre o homem ao longo de toda a sua história na humanidade. Nós vemos sempre o homem entendendo-se, ouvindo baixinho um murmúrio da alma,
que diz para ele que ele não é o que ele deveria ser, que ele não está como deveria estar. Olhe para o mundo, não há algo de errado com o mundo, queridos. Há tantas leis e mesmo assim, muitos crimes. O mundo não precisa de salvação, não há algo errado com o mundo. Olhe, porque nossa consciência nos assalta, apontando-nos as falhas. Por que essa consciência, ela inclusive é mais vívida, é mais forte, quando nós somos crianças? E à medida que nós vamos criando mecanismos de suprimir a nossa consciência, nós vamos atenuando o nosso discernimento do certo e errado, e ainda assim, resta algo lá, resta algo em nós. Ainda que Paulo não esteja nos falando aqui diretamente de que precisamos ser salvos, nós sabemos que existe algo errado. Você pode estar livre de todas as ameaças e problemas dos quais estavam cercando você. Você pode ter possuído as coisas que você queria. Você pode ter crescido até o status que você almejou. Você pode ter adquirido os bens e propriedades que você um dia colocou como meta na sua vida. Qualquer coisa que você tenha alcançado não te trará inteireza, plenitude. Haverá um sentimento de que falta algo. Por isso Paulo, mesmo antes de falar do que precisaríamos ser salvos, ele já diz que precisamos ser salvos. Sim, nós precisamos desesperadamente, queridos, de salvação. Nós somos como um náufrago que caiu no mar congelado e que sabe que se ninguém vier rapidamente ao seu encontro, ele vai morrer, descer às profundezas do coração do mar. Esse é o nosso fim. É só uma questão de tempo. Ou nós não vemos quando as pessoas morrem, geralmente uma compreensão. O que é comum quando as pessoas estão para morrer, queridos? Paz, alívio, tranquilidade, realização? Não. Geralmente é uma luta ferrenha para permanecer vivo, porque se sabe, na maioria das vezes, que não se chegou onde se deveria chegar, que não se conseguiu o que se deveria conseguir, e que se não permanecer vivo, talvez ele não saiba se haverá esperança depois da morte. É assim ou não é? Sim. Lá fundo na nossa alma cala uma voz que murmura que nós precisamos de salvação. Certo, irmãos? E nós nem entramos ainda, e Paulo vai entrar nesse assunto, na revelação gloriosa da manifestação do nosso estado. Paulo vai nos revelar mais à frente quem Deus é, e também vai descortinar um espelho diante de nós, que vai nos mostrar nus diante da glória de Deus, para nos mostrar quem nós somos e por que precisamos de salvação. Mas sem falar dessas coisas ainda, sim, nós já sabemos, precisamos de salvação. Para isso, para a salvação, o Evangelho é o poder de Deus, queridos, para realizar essa salvação. Agora preste atenção, se nós nos detivemos na palavra salvação, preste atenção na expressão poder de Deus. E eu preciso falar disso aqui, porque especialmente nesses dias, essa expressão é usada de forma muito mística, né? Como se o poder de Deus fosse sentir alguma coisa, fosse como uma energia que passa por dentro de nós. Não é nesse sentido que Paulo está tratando aqui. Certo, queridos? O que é o poder de Deus, segundo Paulo? O que é o poder de Deus? É o próprio Evangelho. Paulo vai dizer, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? A mensagem de Deus a respeito de Cristo para a salvação dos homens. Esta mensagem, ela própria, ela mesma é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? Não é algo que sentimos, embora possa se manifestar em outros aspectos nesse sentido, mas aqui nesse texto não. Para a salvação, não é algo que sentimos, é algo que nós ouvimos, é algo que nós compreendemos. O que é o poder de Deus? É o
evangelho, é a própria mensagem sobre Cristo. E Paulo vai dizer que essa mensagem ela é o poder de Deus. E preste atenção, a palavra poder, muitas vezes nos remete à ideia de força, né? Mas essa palavrinha aqui, que Paulo usa, ela deriva de uma outra palavra, de um verbo. E esse verbo quer dizer sou capaz. A palavra que Paulo usa aqui em grego é dinamis, e ela deriva de dinamai. Não interessa para você, nem precisa memorizar isso. Mas eu queria que você soubesse que ela deriva de uma outra palavra que quer dizer sou capaz. Ou seja, quando Paulo está falando do poder de Deus, ele está falando de algo que por si mesmo é capaz. O poder de Deus em si mesmo, ele é capaz. Ele é capaz de quê? É capaz de produzir a salvação. Ele é completamente capaz de realizar a salvação. O Evangelho, ele é um poder que é completamente capaz. Nesse sentido é que ele é poder. Nesse sentido que não há deficiência nele. Nesse sentido que não lhe falta nada. O que é preciso para promover a salvação do homem? O que é preciso para promover a salvação do homem é o Evangelho. Sim, e o que mais? Nada. É nesse sentido que Paulo está dizendo que o Evangelho ele é o poder. Ora, mas eu não preciso, o Evangelho não é a primeira parte e existem outras coisas a serem acrescentadas? Não, o Evangelho ele é capaz, ele é o poder de Deus, é Ele quem realiza todas as coisas. Ele é o poder que vem de Deus para promover a salvação do homem. E fica mais fácil a gente entender se a gente fizer a seguinte contraposição, preste atenção. O poder de Deus para a salvação e a fraqueza do homem para a salvação. São coisas diametralmente opostas. Uma coisa é o poder de Deus para a salvação, outra coisa é a fraqueza do homem para a salvação. Afinal de contas, queridos, todas as tentativas de salvação que nós fizermos, empreendermos para promover a nossa própria salvação, elas vão concluir-se em fracasso. Se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, o que há em nós é a fraqueza do homem para a salvação. Todos os homens são completamente inaptos para salvarem a si mesmos. A força do homem para tentar se salvar, imagine aqui, é como alguém que está num prédio em chamas, no 20º andar, no último andar desse edifício, e de lá ele tenta saltar para um outro edifício que está a 5 metros de distância. Ele pode até saltar com toda a convicção da sua alma, acreditando que ele vai conseguir. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Mas em algum momento ele vai perceber que as forças dos seus músculos não são aptas para aquilo, e que a gravidade vai lhe puxar tão rápido para o chão, que o seu fim é se despedaçar. Não existe em nós, queridos, por mais que nós empreendamos um esforço mental, psicológico, religioso, em direção de edificarmos a nossa salvação, a nossa condição é de incapacidade para a salvação. O Evangelho não é o poder do homem para a salvação. O Evangelho não é uma atuação mútua de Deus e do homem para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Essa questão de incapacidade, né? Eu me recordo, queridos, que eu tive uma experiência. Eu fui fazer um TAF, um teste de esforço físico, para um concurso público da Polícia Rodoviária Federal, isso lá pelos idos de... Ai, meu pai, tinha 1 ano de casado, passei as contas uns 15 anos atrás, né? Então estamos em 2020, nos idos de 2005. Fui aprovado no concurso da Polícia Rodoviária Federal e fui fazer o TAF. Deixando os detalhes de lado, não me alimentei direito, me esforcei mais do que devia, blá, 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 solzão de meio-dia, repeti os testes diversas vezes, estava exausto, não sabia, mas, né, menino ali, eu tinha 22 anos de idade, acreditava que podia tudo, não dou conta. E naquela prova do TAF, na corrida especificamente, eu já tinha feito todos os demais exercícios do TAF, na corrida especificamente, naquela prova, geralmente o TAF, o teste físico, na corrida você tem um percurso que você tem de fazer que, se você cumpriu, está feito. No meu caso, era possível fazer o mínimo e chegar ao máximo que pontuava mais. Não lembro agora se era
o mínimo era 1.800, certamente, 1,8 km, e o máximo, se eu não me engano, chegava a 2.600. Na rua eu estava fazendo tranquilo 2.600. No dia da prova eu falei, vou fazer, vou engolir esse negócio aqui, isso aqui está para mim, treinei, vou dar conta. Dei 2 voltas, toda a energia do meu corpinho acabou. Meus irmãos, eu comecei a ver estrela, minha vista escureceu, minha pressão foi lá embaixo, começou uma taquicardia no coração. Não adiantava o quanto eu dissesse para minha mente que eu ia dar conta, eu não dei conta. Fiquei lá no meio do caminho. Tive de ser socorrido pelos meus amigos bombeiros lá, né? Não adianta. A nossa incapacidade, quando ela chega, não adianta uma programação mental, um exercício, uma disposição. A incapacidade, quando ela bate a porta, não há o que fazer. E quanto à salvação, nós somos completamente incapazes. Entende, irmão? Entende isso? A religião, ela nos esfacela, porque nós achamos que conseguiremos pavimentar um caminho em direção a Deus. Nós acreditamos que nós vamos erigir uma ponte do lado de cá do abismo para o lado de lá, com a nossa engenharia, a nossa sabedoria, a nossa moral, a nossa filosofia, mas para isso nós somos completamente incapazes. Por isso que o Evangelho não é o poder do homem. Pelo contrário, o Evangelho revela o quê? A fraqueza do homem para salvação. E enquanto nós não nos entendermos fracos o bastante, vazios completamente, inaptos totalmente, nós ainda não conseguiremos ter experimentado o poder de Deus para salvação. O tornar-se cheio requer que nós nos façamos, em primeiro plano, vazios. O sermos fortes, apenas em Cristo, quando nos reconhecemos totalmente fracos. O poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Entende? Por isso o Evangelho é o poder de Deus para salvação. E quando nós nos sentimos capacitados, plenos, aptos, sabe quando você se sente assim? Imagine meu desespero, queridos, começando a falhar no final da prova. Se coloque no meu lugar. Imagine meu desespero, vendo as pernas tremerem, né? As vistas escurecerem, o concurso que eu havia me preparado, estudado, esvaído-se pelo ralo. Teve um dia depois que eu fiz um outro TAF, fiz outros ainda depois, mas teve um dia que eu fiz um TAF depois disso, 5 anos depois, no concurso para agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Nesse dia, eu comi a estrada como se fosse brincadeira, né? No dia que eu fui fazer a prova de correr, meus irmãos, eu geralmente estava dando sprint ali com 10 minutos, terminava em 12. Nesse dia eu falei, vou dar o sprint com 9. E dei o sprint. E aí apitaram, eu falei, caramba, tem mais outra? E o cara, não, você já acabou. Eu falei, já? Se já? Eu falei, ufa, deu certo. Sabe aquele sentimento de realização? Deu certo. Foi possível, está realizado, acabou. Quando nós olhamos para o Evangelho, entendendo que ele é o poder de Deus para a salvação, queridos, e que nele nós não temos nada para realizar, e que o próprio Deus é apto completamente para terminar essa prova por nós, aí nós encontramos esse sentimento, caramba, deu certo, foi realizado. Não é só mais expectativa, não é só mais sonho, um devaneio. Sabe, quando a gente começa, estou hoje nessa metáfora dos concursos, né? Deixa eu continuar seguindo por aqui. Mas concursos, provas, né? Sabe quando a gente vai fazer uma prova e a gente fica, será que eu vou ser aprovado? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E até que a gente realiza, a gente fica naquele sentimento, né? Puxa, será que vai ser só um sonho? Ou será que realmente isso vai ser realidade? Até que um dia, caramba, deu certo. Meu nome está lá. Está realizado, eu consegui. Sabe quando está realizado e você sabe que nada mais vai poder tirar aquilo de você? Porque ainda que, olhando para trás, no primeiro momento, quando você olhou para aquilo, você fala, nossa, isso é muito difícil para mim, nunca vou entender isso, nunca vou conseguir assimilar isso, mas deixa eu começar. Aí a gente começa, né? Palmilhando algumas áreas do conhecimento, estudando, ou fazendo um curso, ou enfim, até que um dia a gente chega e diz,
olha só, está acabado já. Que espetacular. É disso que Paulo está falando. Paulo está falando dessa realização, queridos. Não nossa, obviamente, né? Estou usando uma metáfora falando de nós, mas Paulo está dizendo de que, caramba, aquilo que a gente desejava, a salvação que vem de Deus, porque nós tanto nos esforçávamos e sempre nos sentíamos frustrados, porque nós não conseguíamos, éramos fracos, incapazes de realizar. Mas tem um dia que isso se realiza. Por quê? Pelo poder de Deus. Deus a realiza plena, integral e completamente. De que modo? Pelo Evangelho. Vem dele, inicia-se nele e termina nele. A quem Deus salva, queridos? Ao bom, ao justo, ao piedoso? Não. Aquele que crê, quer tenha sido perverso e pecador, pois é Deus quem salva pelo seu próprio poder, queridos. O Evangelho. Entende isso? Conhecer o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, que nos traz um sentimento, uma realização. Que sentimento, que realização? Sou salvo. Sou salvo. Eu sou. Eu sei disso. Está realizado. Quando nós não conhecemos o Evangelho, parece arrogante quando ouvimos alguém falar dessa confiança na salvação, não parece? A gente olha para o indivíduo e fala: rapaz, você disse que você é salvo, você acha que eu não sei quem você é, não? Você, filho de José, carpinteiro, sei quem você é, eu não conheço seus pais, não sei da sua história. A gente olha para ele e fala: esse indivíduo aqui, se eu for botar ele na balança, eu e ele, eu estou muito melhor a juízo de Deus do que esse camarada. Não é assim? Mas não é essa a medida. A medida é a graça de Deus que realiza a salvação, porque é Deus que pelo seu poder a realiza. Ele a realiza completamente. E quando nós entendemos isso, queridos, que o Evangelho, a mensagem a respeito de Cristo, o nosso Salvador, ela é o poder de Deus que completamente realiza a nossa salvação, nós não podemos ter outra reação senão viva confiança, meus irmãos. Viva confiança. Se eu morrer agora, meus irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma, eu não titubeio. Baseado em mim? De modo nenhum, de maneira nenhuma, mas baseado no Evangelho, que é o poder de Deus para salvação. É de Deus para salvação. Jesus já foi submetido à prova que era minha, e ele já foi aprovado no meu lugar. Ele fez a prova, botou o nome dele, tirou 10, e eu fiquei com a nota, irmãos. Entendeu? Ele tirou 10. Qual é a sua nota? 10. Aprovado com louvor. Por quê? Por causa de você? Não. Porque Jesus fez a prova. E Ele próprio realizou completamente isso. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Ele foi capaz. E por isso eu confio. Você pode confiar. E crer, o que é crer, queridos? É confiar, é descansar, é se despir. Por isso, Ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. É para a salvação de todos os homens? Não. Não é para a salvação de todos os homens. É para a salvação de todos os que creem. Qual é a nossa participação na salvação, queridos? A nossa participação na salvação é crer, é confiar, é esvaziar-nos, é nos rendermos, certo? Se há alguém que está lutando para se equilibrar na balança da justiça de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, não é por isso que você vai ser salvo, certo? Não é por isso que você vai ser salvo. Tem cristãos que ainda não entenderam que a salvação é um ato exclusivo de Deus. Há cristãos que pensam que a salvação é algo que Deus inicia e que Ele dá continuidade, né?
como se fosse um processo em duas partes. Não, queridos. O Evangelho é o poder de quem? De Deus apenas, para salvação. Amém? Bem, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E o que o Evangelho revela? O que esse poder de Deus para a salvação nos mostra? Qual é o display dele? Qual é o que ele quer manifestar com isso que Paulo está nos revelando? O que ele quer manifestar é a justiça de quem, queridos? De Deus. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Dado que o poder, a nossa salvação é realizada única e exclusivamente pelo poder de Deus, óbvio, o que está no enfoque não somos nós, o enfoque é Deus, o enfoque é Cristo, o Evangelho é a respeito de Cristo, e por isso o Evangelho revela a justiça de Deus, é o que o apóstolo Paulo diz no verso 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus de fé em fé. Olhe bem, não revela o Evangelho a capacidade humana, a religiosidade humana, as nossas obras de piedade, os nossos méritos. Esse não é o assunto do Evangelho. O alvo de Deus é a sua glória. E isso é um assunto que vai tomar Paulo, e ele vai bradar com cantos exuberantes nos idos dos capítulos 10, 11 de Romanos. Paulo vai cantar de toda a sua alma, porque Paulo vai entender que o objetivo do Evangelho é revelar a glória de Deus. Paulo vai nos mostrar mais à frente que a intenção de Deus em promover tanto a salvação, a justificação, quanto inclusive a própria condenação dos perdidos, nas duas dinâmicas, Deus está revelando a sua glória como justo e como gracioso. Entende? Como um Deus que faz juízo, e por isso é perfeito e santo, e como um Deus que revela misericórdia, e por isso é gracioso e bondoso. Portanto, sim, o alvo do Evangelho é revelar Deus, e especificamente no Evangelho, uma das questões mais importantes reveladas, queridos, é a justiça de Deus. A justiça dos homens se origina nas obras dos homens, não é assim? Como nós medimos a justiça dos homens? Pelas suas obras. A justiça de Deus se origina nas obras de Deus. No Evangelho, nós vemos Deus realizando obras que manifestam a sua própria justiça. Agostinho tem uma frase linda sobre essa manifestação da justiça de Deus. Agostinho, teólogo do século V, nos diz: ela é chamada justiça de Deus porque, ao colocá-la sobre os homens, Deus faz justos os homens. Assim como a salvação que é do Senhor é ato salvador, mediante pelo qual Deus salva os homens. Então, olhe bem, o que Agostinho está nos dizendo. O que Paulo está revelando aqui é que no Evangelho, Deus nos mostra como Ele aplica a sua própria justiça a nós, queridos. Como Deus nos torna justos. A salvação e a justiça do homem diante de Deus são assuntos que permeiam toda a Escritura. Só é possível o homem ser salvo à medida que o homem é justo diante de Deus. O injusto, Deus não o poupará. Entende isso? A Escritura nunca nos fala de Deus poupando o injusto. Mas no Evangelho, Deus consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo: justo e misericordioso. Ainda vou falar sobre isso mais profundamente. O Evangelho revela a ira de Deus e o Evangelho revela o amor de Deus. As duas coisas. Paulo vai dizer que nunca seria possível imaginar como num só ato Deus se mostra justo e misericordioso. Olhe para a cruz de Cristo. O que nós vemos ali? Justiça, queridos. A espada da ira de Deus penetrando o corpo do Filho, até que todos os crimes de todos os pecadores fossem nele computados. E ao mesmo tempo, nós vemos Deus
sendo gracioso por salvar aqueles que recebem a justiça de Cristo. Há uma só, Deus se revela justo em dois aspectos: justo porque condena o pecado na cruz, e justo porque salva os crentes, os que creem na cruz. O que Deus faz pelo Evangelho? Ele imputa, coloca sobre nós, na nossa conta, a justiça de Cristo. Paulo vai tratar desse assunto mais profundamente. Então, o que o Evangelho revela? A justiça de Deus. Olhe para Deus. Deus é Deus santo e justo no Evangelho. Um Deus perfeito. Um Deus que não troca sua justiça, sua santidade, sua benevolência, sua grandiosidade por nada. Um Deus que é distinto de todos os deuses criados pela mente e pelos corações dos homens. Um Deus que se manifesta perfeito na cruz do Calvário. Perfeito porque Ele consegue ser perfeito em justiça punitiva e perfeito em justiça redentora. Entende isso? Em justiça punitiva, Deus condena o pecado na cruz, no corpo do seu Filho. Em justiça redentora, Deus pega a justiça do seu Filho e coloca sobre aqueles que por Ele são salvos. Deus é justo, santo, perfeito. Isso o Evangelho revela. Paulo só pode terminar a exposição do Evangelho aos Romanos dizendo: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. E terminar em brados de louvor e gratidão pelo que ele vê revelado de Deus no Evangelho. A quem o Evangelho revela, queridos? A Deus. Mostra-nos Deus em seus atributos mais gloriosos, especialmente na sua justiça. Por isso é que ele vai dizer: no Evangelho é revelada a justiça de Deus de fé em fé. E ele vai citar Abacuque 2,4, conforme está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá por sua justiça? Não. O justo viverá pela... Parece até uma contradição, não é? O justo viverá pela fé? Não deveria o justo viver por sua justiça? Pois é, no Evangelho não. Porque no Evangelho nossos olhos não estão voltados para nós, nem para ato algum nosso. Que tudo em nós seja diminuído, para que Cristo seja exaltado. Que os nossos olhos estejam voltados para o nosso Salvador, porque tudo que nós temos vem dEle. Ele é glorioso em fazer-nos seus santos e salvos, queridos. E Ele se manifesta digno de louvor e de adoração no Evangelho. Por isso que o povo de Deus é um povo que celebra, que canta, que adora, que se rende, que se prostra. Porque naquilo que Deus manifesta de si mesmo, Ele manifesta-se Deus glorioso. E aqui, especialmente Deus justo. Queridos, eu muitas vezes temo e tremo diante da visão gloriosa da justiça de Deus na cruz do Calvário. E ao mesmo tempo que eu me sinto o pior dos pecadores, incapaz de fazer qualquer coisa por mim, eu também me sinto o mais amado de todos os homens, a expressão maior do amor de Deus. Jamais Deus poderia expressar o seu amor como Ele expressou na cruz do Calvário. A cruz manifesta essas duas dimensões: a dimensão da justiça grandiosa de Deus, cuja glória pode fulminar qualquer ser humano que o olhe, mas também, ao mesmo tempo, a longanimidade e paciência de Deus, de permitir que nós nos aproximemos dEle e sejamos achados nele salvos. Amém, queridos? Sim, nós somos sim os piores dos pecadores. Nossos pecados são muito maiores daquilo que nós já temos compreendido, inclusive. E eu espero que você esteja crescendo na compreensão dos seus pecados. Porque santificarmos-nos, ou sermos santificados, é crescer na compreensão da nossa natureza pecaminosa. Dia a dia vendo inclusive pecados que antes nós não víamos. E graças a Deus, porque Ele vem revelando essas coisas a nós gradativamente. Mas também, ao mesmo tempo, ir nos entendendo muito mais amados que nós jamais poderíamos achar que pudéssemos ser. Amém? Aqui Deus revela quem? A sua justiça.
que é a chama do sol, queridos, que tanto aquece quanto consome. Entende isso? Olhe para a chama do sol. Nós nos sentimos aquecidos nos dias frios. Ela nos traz luz, mas também ela consome pelo seu poder e a sua glória. Certo? Que Deus nos preserve, tanto não deixando de contemplar a radiância gloriosa e consumidora da sua glória, quanto o calor e o aconchego da sua glória. Amém? À luz disso, à luz de entendermos que o Evangelho ele é o poder de Deus para a nossa salvação. A nossa salvação é realizada apenas por Deus. É Ele só e sozinho, o seu próprio braço nos trouxe salvação. O braço de quem? O braço de Deus. Além do Evangelho ser o poder de Deus que nos permite estarmos confiantes, queridos. Esteja confiante diante de Deus, porque Ele fez a prova por você. Além de o Evangelho ser ele próprio o poder de Deus para a nossa salvação, ele revela a justiça de Deus. E qual é a reação de Paulo diante disso? E é a essa reação que eu quero provocar a que nós observemos e busquemos reagir do mesmo modo como Paulo. Paulo diz, no início do verso de número 16, eu não me envergonho do Evangelho. Certo, queridos? Diante de compreender isso, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, que o Evangelho revela quem Deus é, sim, diante disso, eu não me envergonho do Evangelho, diz o apóstolo Paulo. Às vezes eu li esse texto e para mim parecia tipo, puxa, Paulo não podia dizer, eu me glorio no Evangelho, como ele diz, por exemplo, em Gálatas capítulo 6, verso 14, mas faz sentido Paulo dizer isto aos nossos irmãos romanos, queridos. Nos tempos em que Paulo está escrevendo esse texto, e aos irmãos a quem Paulo está dirigindo esse texto, faz muito sentido ele expressar desse modo, eu não me envergonho. Por quê? Em primeiro lugar, havia muitas religiões naqueles tempos, e as religiões eram chamadas, de um certo modo, de superstições. Existiam as religiões oficiais do Império, e o Império Romano, assim como os gregos, toleravam as demais religiões, desde que preservasse uma certa simpatia com o culto, especialmente ao imperador. E com tantas religiões acontecendo, aparecendo, especialmente religiões que baseavam-se também não apenas nos mitos gregos, mas se baseavam nas filosofias daquele tempo, era comum que as novas superstitio ou religiões fossem tratadas com desdém. Que esse negócio aí? Esse negócio é de hoje. O que você está trazendo para a gente aí? Isso a gente não conhece. De onde vem isso aí? Quem é a pessoa que trouxe essa mensagem? Paulo, quando vai pregar no Areópago, em Atenas, Areópago era um lugar de proclamação pública, de filosofias, de religiões, enfim. Paulo estando em Atenas e vendo as superstições que havia em Atenas, as muitas religiões que havia em Atenas, Paulo se sente constrangido a pregar em Atenas. E no capítulo 17 de Atos nos é dito que, tendo ele começado a anunciar a respeito do Evangelho, quando ele tocou no assunto da ressurreição dos mortos, o pessoal diz, ih, ressurreição dos mortos. Não, vamos deixar de ouvir. Não, faz o seguinte, outra hora a gente ouve você, tá bom? Né? Tipo, essa historinha de ressurreição dos mortos, caramba, já temos filósofos que provaram que não existe esse negócio, que demonstraram por razão e conhecimento, por sabedoria e doutrina, e há muito tempo. Então, que mito é esse aí, falar de ressurreição dos mortos? Que besteira é essa? Sim, Paulo poderia muito bem se envergonhar de proclamar o Evangelho. Ali na cidade de Atenas, especialmente, os epicureus eram a corrente filosófica mais importante, certamente eles estavam entre os que estavam contestando Paulo. Sim, faz sentido. Numa cidade romana, de diversas religiões, os irmãos se sentirem constrangidos de falar alguma coisa do Evangelho ou dizerem-se cristãos. A afronta à fé era uma verdade ali. Roma era uma cidade cosmopolita, uma cidade do mundo, a maior cidade daquele tempo. Pessoas de todo o mundo vinham para Roma. Era como se nós morássemos hoje em São Paulo, se morássemos hoje em Londres, se nós morássemos hoje em Tóquio, se morássemos, enfim, nas grandes cidades do mundo. E nós sabemos que nessas grandes cidades, né, a sabedoria, o conhecimento, Brasília também é uma grande cidade, vimos. Nós não somos tão cosmopolitas, mas, né, enfim. É sabido que nessas cidades, né, nós não nos sentimos desafiados pelo mundo moderno, queridos, quanto à nossa fé? Não zombam de nós?
esse negócio de Deus, não, já foi provado, meu querido, que Deus não existe. Deus morreu, Nietzsche já declarou isso. Há quanto tempo? Você não sabe disso, que Deus morreu? Sim, faz sentido falar dessas coisas. A fé cristã sempre sofreu humilhações. O Evangelho de Deus sempre foi objeto de chafurdo dos ignorantes e perdidos. Até porque os ignorantes e perdidos precisam abafar o som da voz que é proclamada pela justiça de Deus. Já ouvi de ateus dizerem, por exemplo, que pode até ser que Deus exista, mas eu continuo assim para silenciar essa voz que clama dentro da minha alma. Então sim, eles vão tentar nos silenciar de todo jeito. E sim, faz sentido Paulo dizer, eu não me envergonho. À luz do que o Evangelho é, eu não me envergonho. Não me envergonho de ser cristão. Eu me glorio, ele diz em Gálatas 6,14. Por que me glorio? Paulo vai dizer em Gálatas 6,14. Meus irmãos, o Evangelho é a mais perfeita arquitetura do que é o sentido da vida, do tempo e da história, dos propósitos internos da nossa alma. O Evangelho constrói um edifício sólido para que nós expliquemos de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nós somos, quem nos criou, por que estamos aqui. O Evangelho ele é a resposta mais perfeita sobre o que é a vida e sobre os seus significados. Por isso, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Certo, irmãos? Estão comigo? Por isso, se o Evangelho é a resposta mais perfeita, e ele é. Eu tenho um amigo aqui que compartilha o Evangelho há algum tempo, ele não é cristão. E nós já temos tido a oportunidade de compartilhar a vida com bastante intimidade. A gente foi se conhecendo, ele é uma pessoa bem formada, uma pessoa que já buscou em algumas filosofias, em algumas compreensões da realidade, resposta para a vida. Ele ainda não se decidiu a Cristo, mas já se entendeu um pecador. Tá bom, né? Já está no caminho. Mas às vezes ele compartilha, cara, eu tive uma experiência de perder meu pai, e eu passei anos em depressão. Ele já tem uns 52 anos de idade. Ele disse, e quando eu olho, ele compartilha algumas experiências de vida comigo, ele disse, quando eu olho para você, eu vejo um significado que eu não consigo ter na minha vida. O Evangelho faz isso, queridos. O Evangelho nos dá um significado, uma estrutura, uma robustez, para que nós olhemos a vida como ela precisa ser encarada. Certo? Por isso nós não nos envergonhamos do Evangelho. Ok? E se você entendeu, meu querido, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, que só em Deus está a salvação, e que você não tem nada para acrescentar nesta salvação. Se você entendeu que o Evangelho revela a justiça de Cristo, então, não se envergonhe do Evangelho. Abrace o chamado de Deus para crer e se render a Cristo. Você está aqui no nosso meio hoje, e você já tem ouvido falar do Evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa, a nossa postura diante do Evangelho tem de ser uma postura assertiva. Deus tem ojeriza, que palavra eu diria? Me ajuda aqui, irmãos. Está difícil. Ojeriza. Deus sente, asco não vai ajudar também, né? Deus abomina, obrigado, filha. Deus abomina um coração dúbio. Deus abomina um pensamento coxo. Deus abomina uma disposição furtiva. Ora sim, ora não. Não sei se sim, não sei se não. Por isso a palavra de Paulo é, eu não me envergonho. Eu me posiciono diante daquilo que Cristo fez por mim. Eu não posso ficar em cima do muro. Eu não posso estar em indecisão. Eu preciso de uma postura de, ainda que eu seja objeto de zombaria, ainda que eu seja objeto de distrato, ainda que eu seja objeto de calúnia, eu serei cristão, estarei em Cristo, com Cristo. Por isso hoje, se você ainda não abraçou o chamado de Deus para crer e se render a Cristo, você
precisa tomar esta decisão. O Senhor Jesus, olha que palavras do Senhor Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 34. O Senhor Jesus se dirige à multidão e diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. O que daria ao homem em resgate pela sua alma? Portanto, qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele quando vier na glória do meu Pai com os santos anjos. Entende isso? Olha, se o Evangelho é tão glorioso, é tão precioso, nós não podemos ter uma postura dúbia diante do Evangelho. Nós precisamos tomar uma decisão de seguir a Cristo inteira e completamente. O Senhor não nos aceita paulatina e gradativamente. Ele nos chama para nos entregarmos por inteiro. E por isso é que nós não podemos, como disse o apóstolo Paulo, ele diz: eu não me envergonho. Quando eu entendi o que era Cristo, mesmo sabendo que eu passaria por tribulações e angústias, mesmo sabendo que os mais próximos de mim se afastariam de mim, eu tomei a decisão: eu sigo Cristo. Estes dias eu estava lendo um texto sobre uma jovem de 17 anos de idade, que por confessar a Cristo, no tempo da cortina de ferro, que por confessar a Cristo ficou presa por 20 anos, de 17 a 37 anos. Ela morreu na prisão. E nos primeiros dias que vinham questioná-la sobre negar a Cristo, e ela declarava verbalmente, eles ainda continuavam insistindo, até que um dia ela gravou na parede, arranhou a parede com algum instrumento e gravou na parede que não negaria a Cristo. Passou 20 anos na prisão. A família a abandonou, perdeu sua juventude, perdeu seu futuro e se tornou um gigante da fé, um testemunho para nós, a fim de que nós entendamos o que significa não nos envergonharmos do Evangelho, irmãos. O que significa não se envergonhar do Evangelho? Tome uma decisão. Qualquer que nessa geração adúltera e incrédula se envergonhar de mim e do Evangelho, eu me envergonharei dele quando eu vier com os meus santos anjos na glória de meu Pai. Por isso o chamado de Jesus é: o que você está fazendo pensando que você vai ganhar a sua alma? Você não tem condições de ganhar a sua própria alma. Mas quando você se render a mim, se entregar a mim e se perder em mim, sem se preocupar com o que será de você, aí você terá ganhado tudo. Amém? Portanto, tome essa decisão, uma decisão de seguir a Cristo, de negar-se por Cristo, de unir-se a Ele no batismo, de se tornar servo dEle e caminhar com Ele, deixando tudo para trás. Sim, seus amigos vão te renegar. Sim, muito provavelmente sua família se sua família não é cristã, a sua família vai estranhar. Mas sim, o Senhor Jesus disse: aquele que amar mais pai e mãe do que a mim, não é digno de mim. Amém? Tome uma decisão hoje, não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho, diante de um mundo que zomba da nossa fé. Satanás zombou da sabedoria de Deus e por isso convenceu a Adão. Você que é cristão e tem se mantido calado, assombrado, intimidado muitas vezes até de falar de sua fé, de dizer que você tem fé, que você crê em Deus. Eu sei que nós estamos debaixo de zombaria, eu sei que nós estamos debaixo de visões pseudocientíficas que atestam que Deus não existe. Em primeiro lugar, antes de tudo, a ciência não é campo para tratar disso, certo? A ciência trata das coisas naturais. De que a ciência fala? Do mundo natural. A ciência trata de física, matéria, a ciência trata de química, a relação dos elementos da matéria, e a ciência trata de biologia, a matéria viva.
E aí também, obviamente, nos nossos dias, a gente vai falar da ciência tratando da informação e de sistemas de informação. Porque, por exemplo, a informação no nosso DNA, a informação, enfim, não vou entrar nesse mérito, não é nosso assunto aqui hoje, ciência, né? Mas nós somos assediados hoje, como cristãos, por pessoas que julgam que essa ideia de Deus, essa coisinha pequenininha, de gente tapada, de gente burra, de gente que não entende a vida, e a gente fica, né, você é o quê? Não sei, Às vezes o cristão é questionado, né, sobre sua fé, ele escorrega daqui, escorrega dali, não se posiciona. Ele é questionado sobre uma questão moral, e ele vai no embalo dos outros para se posicionar conforme o curso desse mundo, para não dar muita pinta de que é cristão. Você está se envergonhando do Evangelho. Entende isso? Você está se envergonhando do Evangelho. O nosso posicionamento, queridos, é tudo. A nossa postura é tudo. O modo como as pessoas nos veem fala muito. Você é de Cristo? Então não seja envergonhado de Cristo. Não faz sentido. Você está em Cristo? Conhece o poder de Deus para a salvação? Então você se gloria nele. Então você sabe quem ele é. E você conhece que a sabedoria dele transcende em muito essas percepções estapafúrdias e miúdas desse tempo. Eu tenho uma certa queda por estudar ciências naturais, como aventureiro aí, né? Já tive a oportunidade de fazer algumas disciplinas, por exemplo, de introdução à astronomia, enfim. E sabe o que a gente vê, queridos, quando a gente vai estudar ciências naturais? Muito pelo contrário, queridos. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos, porque um dia anuncia ao outro dia. Deus é glorioso em sua criação. Os maiores cientistas que estabeleceram as bases da ciência foram cristãos, e há muitos cientistas cristãos. Pelo contrário, quanto mais eu estudo ciências, quanto mais eu procuro conhecimento sobre física, química, biologia, paleontologia, astronomia, mais eu vejo a glória de Deus revelada no mundo criado e a sabedoria dele manifestada, mostrando que ele é. E que os homens precisam se render diante da sua sabedoria e da sua glória. Portanto, pelo amor de Deus, meu irmão, Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. O posicionamento do cristão tem que ser participar daquilo que nós, como cristãos, vivemos, sofremos como cristãos nesse mundo. Nós não podemos ser, meus irmãos, agentes secretos. Certo? Isso é envergonhar-se do Evangelho. Isso é envergonhar-se do Evangelho. Eu não saio dizendo para todo mundo a primeira vez que eu vejo, tudo bem, como vai? Eu sou pastor, eu sou cristão, mas a primeira oportunidade que eu tenho, eu falo de Cristo. Eu falo de Cristo. Eu digo quem é Cristo. Eu me revelo cristão. E algumas vezes, esses dias eu estava discutindo com um colega do trabalho, né? Falando sobre evolução e tal. E aí um colega, né, me disse, porque o mundo foi, teoria darwiniana, né? Enfim, a evolução natural do mundo a partir das moléculas e da matéria, dos processos químicos, depois um milagre vem a vida, enfim. E depois da vida, a evolução da bactéria ao homem e às espécies maiores que existem. E aí eu perguntei para ele, sim, querido, e quanto ao DNA, no código de cada um dos seres vivos, DNA é uma linguagem, DNA é informação. DNA é como se nós pegássemos a página de um livro e lêssemos a informação, há códigos ali, há modos de procederem de cada célula, há informação operacional, há informação, há coisas absurdas no DNA. Eu falei, você acredita que informação veio do nada? Ele disse, isso é um processo bilenar e tal. Eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou botar uma lata de tinta pingando lá do céu, numa altura de 3, no céu não, de uma certa altura, 3 metros de altura, umas páginas de papel no chão, tá bom? E aí eu vou dar bilhões de anos. Você acha que daqui a bilhões de anos eu vou chegar lá e vou ver um livro escrito nessas páginas? Com informação, com conto, com... Ele ficou olhando e deu as costas e foi embora, né? Queridos, a palavra de Deus nos revela quem Deus é. E nós devemos nos posicionar cristãos.
Conheça mais da sua fé. Nós muitas vezes somos fracos porque a nossa compreensão é fraca. Nós muitas vezes somos intimidados porque nós estamos debilitados. Mas amadureça na sua fé. Medite nas Escrituras, conheça as Escrituras, estude também em ciência de outra perspectiva, mas se posicione como cristão em tudo e em todo tempo. Certo, irmãos? Não se envergonhe do Evangelho. E por fim, não se envergonhe do Evangelho, compartilhe Cristo. É Ele próprio que produz salvação, não nós que o comunicamos. Paulo vai dizer: por isso eu vou pregar o Evangelho a vocês também que estão em Roma. Por quê? Porque eu não me envergonho do Evangelho. Ora, queridos, somos cristãos? Cremos no que Cristo fez em nós? É possível que nós, crendo no que Cristo fez em nós, nos mantenhamos silenciosos àqueles que estão ao nosso redor sobre essa grandiosa salvação? Deixa eu te fazer uma pergunta. Não seria possível que o motivo de nós não pregarmos o Evangelho seja uma preservação de nossa imagem por orgulho pessoal, a fim de que as pessoas não nos identifiquem como cristãos, como pedantes, chatos, pregadores? Não será que é por isso? Será que é porque nós não temos vergonha? É muito possível. É bem provável. Olhe para dentro da sua alma. Verifique as situações em que você teve oportunidade de compartilhar quem Cristo é, do seu amor, da sua justiça, da sua graça, e você calou-se inerte. O que será que vão pensar de mim? Isso é envergonhar-se do Evangelho. Entende? Por isso nós somos chamados, em primeiro lugar, a conhecer o que é o Evangelho. Queridos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nele nós adquirimos completa confiança do que Cristo fez. E Ele revela quem Deus é, um Deus perfeito, santo, justo. Ora, diante disso, nós não podemos nos calar, queridos. Pode até ser que você não saiba direito como proclamar o Evangelho, mas fale: Senhor, me ajuda, eu preciso aprender. Me dá pessoas que me ensinem. Me ajuda a compartilhar da minha fé. Me ajuda a dar testemunho de Cristo. Porque sim, se nós fomos alcançados por Cristo, queridos, é impossível que nós não sintamos prazer e alegria em compartilhar Ele. Queridos, você está perdendo muito. Você nunca compartilhou a sua fé? Você nunca conduziu a Cristo? Meu irmão, você não sabe a vida e o poder que há nisso. O Senhor Jesus, no capítulo 4 do Evangelho de João, Ele está ali empolgado, falando para aquela samaritana. Empolgado, Jesus está apaixonado, falando das águas vivas, que é Ele mesmo. E os discípulos, e aí aquela mulher vai até a cidade para chamar o povo da cidade, e Jesus fica ali, aguardando aquela mulher voltar. Eu imagino os olhos de Jesus brilhando, cintilando, né? E quando os discípulos chegam e falam: mestre, come aí, por favor. Disse o Senhor Jesus: não dou conta, cara. Eu tenho uma comida para comer que vocês não sabem. A seara é grande, são poucos os ceifeiros. Pelo contrário, deixem isso de lado e orem a Deus para que Deus envie mais ceifeiros. E o trabalho de quem ceifa, queridos, a alegria de quem ceifa. O Senhor Jesus diz: eu tenho um pão para comer. O que é um pão, querido? Senão aquilo que nos alimenta, que nos traz satisfação. Não é bom quando a gente come uma comidinha, gostar de dizer: ah, caramba, era isso que eu precisava. Eu não sabia que eu estava com fome, não sabia que meu corpo precisava tanto disso. E alguns de nós, como cristãos, desconhecemos o poder da vida que há em compartilharmos Cristo, queridos. Como isso é glorioso! Isso é glorioso. Deus escolheu um outro modo, existem modos de Deus produzir a edificação da sua igreja. E um deles é compartilhar o Evangelho de Cristo. Ora, se o próprio Jesus disse que aquilo era alimento para a sua alma, o que não será isso para nós, queridos? Portanto, não se envergonhe do Evangelho. Compartilhe Cristo. Pastor, eu não sei como fazer. Eu vou ter prazer em sentar com você e instruir você. Nós, inclusive, começaremos, muito provavelmente no segundo semestre aqui, eu vou começar a ensinar para os irmãos algumas ferramentas de evangelização. Mas comece a orar, meu querido. Tudo começa de joelhos. Senhor, me ensina a compartilhar o Evangelho. Me dá paixão para compartilhar o Evangelho. Coloque em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo.
Queridos, quantos amigos nossos estão pertinho de nós. E é através de quem que ele conhecerá o Evangelho? De você. Amém? Não se envergonhe do Evangelho. Compartilhe Cristo. E saiba de uma coisa. Olha o que Paulo disse, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Meu irmão, uma coisa que me deixa muito em paz quando eu compartilho o Evangelho, sabe o que é? É que o Evangelho é o poder de quem? Não é meu poder, meu irmão. Não é minha habilidade de elocução, não é minha inteligência, não é minha articulação. Pelo contrário, o Evangelho, ele próprio, é o poder de Deus. Às vezes nós dizemos uma frase a mais simples possível, que ela vai lá e penetra na alma do indivíduo e o vira de cabeça para baixo. Por quê? Porque é o Evangelho que é o poder de Deus. Não nos foi dada a competência para salvar ninguém. Nossa competência é apenas para proclamar, compartilhar o Evangelho. E se ele é o poder de Deus para a salvação, Deus salvará aqueles a quem ele quiser salvar. Certo? O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que somos salvos, ela é o poder de Deus. Alguns que vão ouvir vão dizer, loucura, mas para aqueles a quem Deus vai salvar, ele vai dizer, sabedoria de Deus. Agora faz todo o sentido. Amém? Nós não somos cobrados a salvar ninguém, mas nós somos chamados a não nos envergonhar do Evangelho. E não se envergonhar do Evangelho é proclamar Cristo. Amém, queridos? Graças a Deus. Portanto, eu quero apelar à sua alma hoje. Deixe a timidez de lado. Em primeiro lugar, confesse Cristo. Reconheça Cristo. Confesse a Jesus como seu Senhor, se você ainda não o fez. Você precisa se render completamente a Ele. Em segundo lugar, você é cristão, não viva como um agente secreto. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Portanto, viva sabendo que você pode viver uma vida autêntica em Cristo. E que você não negue a sua fé. E, em terceiro plano, proclame Cristo, meu irmão. Seja intencional nisso. Não viva a sua vida como se o Evangelho não afetasse a sua relação com as pessoas que estão perto de você. Se nós cremos realmente no Evangelho, será impossível que nós olhemos para as pessoas naufragando ao nosso lado e nós não digamos a ela, assegurem-se a boia está aqui. Por que você está se perdendo em desespero? Por que você fecha os olhos como se não houvesse esperança? A boia está aqui, a salvação. Assegure-se a boia. Amém, querido? Coloque-se em pé nesse momento, amado.